Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez, hoje para uma aula de Power BI. Pessoal, há 2 semanas atrás, mais ou menos, 3 semanas, a gente postou aqui no canal um vídeo sobre o Tableau Prep, né, que é a ferramenta de ETL do Tableau. O Power BI também é uma ferramenta que tem o seu ETL e aqui no YouTube a gente vê muito pouco conteúdo sobre ela, então hoje é dia da gente aprender do zero. Bora lá? Vamos aprender comigo? Bom, pessoal, estamos aqui no Power BI, né? Como vocês podem ver, a tela inicial do Power BI. Se você está chegando no canal a primeira vez, se é o seu primeiro contato com a ferramenta, quando você abrir o Power BI no seu computador, tá? Ele vai abrir um pop-up grandão. Basta você ir clicar no X desse pop-up, você vai cair nessa tela aqui, tá? Por aquele pop-up você já começa o projeto, mas eu vou ensinar vocês a partir daqui, dessa tela inicial, tudo bem? A gente vai aprender em vídeos mais pra frente aqui no canal como é que a gente mexe nos gráficos, nos campos, em bases relacionais e outras coisas, mas hoje a gente vai começar pelo início de todo o projeto de dados, que é modelagem. Então, para a gente começar a modelar os dados, a gente precisa primeiro importar eles para dentro da ferramenta e a gente vai começar a fazer essa construção, essa transformação dos dados dentro do próprio Power BI, tá bom? A ferramenta que faz isso aqui no Power BI chama-se Power Query, que é o que eu vou ensinar hoje para vocês, beleza? Então vamos lá. Nessa tela inicial aqui, ó, a gente vai ver nesse botãozinho. Aqui, pessoal, a dinâmica é muito parecida com o Office, tá? Então é muito parecido, os botões são iguais, é a mesma forma de navegar, tá? Então, para a gente inserir os nossos dados, a gente vai ver nesse botãozinho aqui, ó, obter dados, tá vendo? A gente clica nele. Quando a gente clica, o próprio Power BI já mostra a infinidade de conexões que você pode usar para trazer para dentro dele, tá bom? Se você quiser, você clica nesse botão de mais, olha que interessante. Ele vai abrir uma janela. Nesta janela, a gente tem, ó, tudo, que aí ele mostra em linhas gerais tudo que tem dentro da ferramenta que você pode conectar. Você pode ir nas opções de arquivo, e aí são arquivos, né? Então, ó, tem PDF, tem pasta, tem JSON, tem arquivo CSV, arquivo de texto, né? Tem o próprio Excel, que é o que a gente vai usar. Você pode clicar na opção de banco de dados, e aí ele vai trazer para você essa infinidade de bancos de dados que ele tem dentro da ferramenta. Power Platform, né? Então, conectar com Data Factor, com Azure, com outras ferramentas da Microsoft que tem disponíveis dentro do nosso ecossistema Microsoft, né? De dados. No Azure. Então, todos os bancos que usam Azure, né, dentro da Azure. Serviços online, então, de repente, você tem o SharePoint, você tem um Google Analytics, então dá para trazer o GA aqui, ó, já conectar no seu Power BI. Você pode usar o Sales Navigator do LinkedIn para conectar no seu GitHub, entre outras ferramentas, tá? Ó, tem a Asana aqui, olha quanta coisa legal, né? Então, você tem uma série de outras soluções web online que você pode usar para dentro do seu Power BI para trazer dados. E nesse outro vão ter outros tipos de conexão, outras coisas desenvolvidas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma página web que nessa página web tem uma planilha que eu quero trazer para dentro do meu projeto. Você pode escolher essa opção de web aqui, ó. Então você tem essa opção de conexão web se você tiver uma tabela online que você queira conectar. O nosso projeto, pessoal, a gente vai trabalhar com essa opção aqui, ó. Vamos no arquivo e vamos pegar Excel, tá? Importante, se você quiser esse arquivo e quiser trabalhar com ele, eu vou deixar um link aqui no vídeo. Na verdade não é um link, né? Eu vou deixar o e-mail do nosso marketing. Você manda um e-mail pedindo a base e aí a gente manda essa base para você, tá bom? Então o link vai estar aqui embaixo, é só você mandar um e-mail que a gente manda essa base para você, beleza? Então a gente vai clicar aqui na opção do Excel, conectar, aí o botãozinho de conectar aqui. Aí, pessoal, quando você clicou no botão de conectar, ele cai nessa tela, ó. E aí é aqui que você vai procurar no seu computador aonde está o arquivo, né? O nosso está aqui dentro dessa pasta, indicadores econômicos. Então, eu vou pegar o meu arquivo Excel e vou dar um Open. Quando eu der um Open, ele abre para nós, olhem que interessante. Ele abre para a gente o arquivo, e aí ele mostra o arquivo aqui em cima, e dentro todas as pastas que a gente tem nesse arquivo. Então eu tenho uma pasta de Bitcoin, uma de BOVA11, uma de dólar, uma de Ethereum, uma de índice DI, uma de índice IPCA, uma de Small 11 e uma de taxa Selic. A gente pode trazer todas de uma vez, ou a gente traz uma por vez, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai começar
trabalhando com esse da taxa Selic. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou clicar na opção da taxa Selic. Power BI já mostra para nós aqui do lado direito uma prévia do banco de dados. E aí, ao invés de clicar no botão carregar, a gente clica em transformar dados. Se a gente clicar no carregar, ele traz esses dados para dentro do projeto sem alteração nenhuma, do jeito que está aqui. E se vocês separarem, ó, quando a gente olha para a fonte, ó, tem registro nulo, tem, ó, a fonte começa de fato nessa linha, então as primeiras linhas aqui eu não queria usar, então essas 4 primeiras eu não queria usar, então a gente vai ter que modelar isso aqui para ficar do jeito que nos interessa, tá? Então a gente clica aqui no transformar dados, ao invés do carregar. Se você clicar no transformar dados, olha o que acontece, ó. Ele abre para nós, vou pôr na tela aqui para você ver, ele abre uma segunda janela, tá? E a primeira fica com essa faixa amarela de existem alterações pendentes que ainda não foram aplicadas. E ele abre essa segunda janela que é o editor do Power Query. Vem aqui, ó. Então, eu vou maximizar. Dentro do editor do Power Query, ó, por que eu chamo de Power Query? A parte de ETL do Power BI, porque está escrito aqui, ó, editor do Power Query. Então, a gente tem ele aqui em cima. Nesta parte é onde a gente vai começar a modelar os nossos dados, tá bom? Ele tá olhando para o arquivo e tá dizendo que esse arquivo já faz em 74 dias que ele não foi atualizado. Se você quer dar um refresh para garantir, então ele tá olhando pela data de última alteração do arquivo. Se você clicar aqui no botãozinho de atualizar, ele meio que atualiza a visualização, tá? Essa tela inicial ela vai sempre trazer uma amostra do total de linhas que você tem na base. Então você vê sempre uma amostra, ó, de algumas das linhas da base, não mostra a base como um todo. Por quê? Justamente para manter performance. Como é que a gente mexe no Power Query? Então vamos lá. Lado esquerdo, lista de tabelas que você está trabalhando no seu projeto. Parte central, você vai modificando e verificando os resultados daquilo que você faz. Na parte da direita, ele vai aplicando as etapas de modelagem de acordo com o que você faz no seu projeto. Então, por padrão, pessoal, quando você trouxer algum arquivo para dentro do seu Power BI e vir editar no Power Query, ele sempre vai aplicar umas etapas automáticas. Então, ó, essa etapa de fonte ele sempre aplica. Por quê? É a etapa que ele foi lá e conectou na fonte de dados. A de navegação, ele carregou os dados para dentro do Power Query. E aí, automaticamente, ele promove a primeira linha ao cabeçalho de coluna. Então, se você não quiser que ele faça isso, depois você tem que remover essa etapa, mas ele sempre vai fazer. Ele carrega, pega a primeira linha, transforma em cabeçalho. E depois ele tenta alterar o tipo dos campos de forma automática. Como a gente vai fazer isso juntos, eu vou vir aqui, ó, se eu quiser remover qualquer etapa no meu projeto, eu clico nesse X, ó. Então, eu vou tirar esse tipo alterado, vou tirar esse cabeçalho promovido. Eu vou deixar só o fonte e o navegação, porque se eu remover isso aqui, eu perco a parte de conexão, vou ter que fazer a conexão com esse banco de dados de novo, tá? Então tomem cuidado. Por quê? Se você clicar nesse X e remover, tá removido. Não existe o Ctrl Z aqui, tá? Então tome muito cuidado para remover uma etapa aplicada aqui da sua base, tudo bem? Então, ó, na etapa de fonte, eu consigo ver nos resultados passo a passo, tá vendo, pessoal? Ele trouxe todas, aí ele pegou e expandiu uma das tabelas, que foi justamente a tabela da Selic, tá? Ele fez isso, agora a gente pode começar a mexer, ó. Como eu removi aquela parte do cabeçalho promovido e da alteração de tipo, vocês podem ver que a nossa tabela tá assim, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8. Então, o cabeçalho nosso, na verdade, deveria ser a linha 6, ó, se a gente olha. Por quê? É aqui que está número, data, viés, tá vendo? É na linha 6 que estão as informações que a gente precisa. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente vai remover esses registros nulos da coluna 1, porque daí eu ensino para vocês como é que faz filtro e a gente já mata 3 linhas de uma vez, tá? Então, como é que a gente faz um filtro dentro do nosso Power Query? A gente vai começar por aí, tá? Eu vou ensinar vários macetinhos para vocês. Esse é o primeiro. Primeiro macete, primeira dica, como fazer um filtro. Para fazer um filtro, eu clico na coluna, venho nessa setinha aqui do lado do cabeçalho para baixo, e aí eu venho nessa opção, ó. Ou eu faço o filtro aqui, direto, igual a gente mexe no Excel, tá?
Então você vem, ó, eu quero só retirar registro nulo. Eu faço isso aqui, dou um OK. Ou eu posso vir aqui, ó, filtro de texto, e aí eu vou ter como criar aqui um filtro contextualizado, né? Igual a, diferente de. Então o nosso, por exemplo, ó, é um filtro de texto diferente de. Eu vou clicar aqui, ó, diferente de null, que é como está escrito no campo, beleza? Então eu vou usar esse filtro básico aqui, ó, diferente de null. Vou dar um OK. Olha o que ele fez aqui do lado direito nas etapas aplicadas. Ele colocou linha filtrada e aqui você está vendo o resultado. Então, se você clicar na etapa anterior, ele mostra como estava antes do filtro. E clicando na etapa do linha filtrada, ele mostra a etapa da linha filtrada, tá bom? A gente poderia fazer esse filtro do outro jeito, né? Então, ó, vou remover e fazer de novo. Eu clico aqui, venho só aqui e faço isso, ó. E dou um OK. Pronto. Ele também aplicou os filtros. Toda vez que ele aplicar alguma etapa, pessoal, ele abre uma engrenagem do lado aqui. E essa engrenagem é super interessante porque se você clicar na engrenagem, ele te abre como se fosse o editor daquela etapa. E aí você consegue mexer nesse editor e modificar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, ó, eu posso vir aqui depois editar e eu já sei que o filtro é um filtro diferente de nulo que ele está aplicando. Eu poderia modificar esse filtro ou até mesmo adicionar mais alguma condição, mas para frente a gente faz isso. Então, toda etapa que você aplicar vai ter uma engrenagem na frente e nessa engrenagem você entende o que ele trouxe, ó. Então, ó, por exemplo, na etapa de navegação, quando eu cliquei na engrenagem, eu tô vendo aqui em cinza que ele carregou o taxa Selic. Então, eu vejo o que ele fez, tá vendo? E no linha filtrada, quando eu clico aqui na engrenagem, ele me mostra que ele está aplicando um filtro que é diferente de null. Se eu quisesse modificar, eu poderia vir aqui, modificar e dar um OK. Ele reaplica isso no nosso projeto, tá bom? A gente ainda tem um problema aqui, ó. As duas primeiras linhas, a gente ainda não quer trabalhar com elas, tá? Então, são linhas que queremos remover do nosso projeto. Por quê? Nossa base, ela começa na linha 3, ó. Então, essas duas primeiras não nos interessam. Como é que eu faço para remover linhas? Então, aqui é bem interessante, é só a gente vir aqui nessa parte de cima, na abinha página inicial, reduzir linhas. E aí eu vou colocar ou para manter linhas ou para remover linhas. O que a gente quer é remover linhas. Então, a gente clica em remover linhas. Aí a gente pode vir aqui, ó, remover linhas principais. Toda vez que você colocar remover linhas principais, ele vai remover de cima para baixo no seu banco. E linhas inferiores de baixo para cima. Alternadas de forma aleatória, você determina como você quer que ele remova, tá? No nosso caso, a gente quer remover as linhas principais. Então, eu clico nelas aqui. Ele abre essa janela e ele fala, quantas linhas você quer remover? Duas. As duas primeiras. Quando eu dou um OK, olha lá, ele removeu duas linhas principais, estão vendo? Então, é isso que esse remover linhas faz. Ele vai remover inferiores de baixo para cima, principais de cima para baixo e alternadas você determina de quanto em quanto ele vai removendo, tá bom? Então, fizemos isso, ó, a gente já removeu as duas linhas. Quando a gente aplica etapas, pessoal, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Eu posso clicar numa etapa e arrastar ela para cima ou para baixo, ó. E aí, quando eu faço isso, ele pega aquela regra e aplica naquele momento. Então, estava assim, ele foi lá e removeu duas linhas. Aí, depois ele foi e fez o filtro. O problema aqui é que ficou a linha de reunião. Então, toma cuidado quando você movimentar assim as etapas, porque você pode perder coisas, né? Mas, de qualquer forma, você tem essa opção de movimentar as etapas entre elas aqui no etapas aplicadas. Tudo bem? Então, beleza. Fizemos isso, removemos as linhas principais. Agora, a gente quer usar a primeira linha como cabeçalho. Como é que a gente usa a nossa primeira linha como um cabeçalho? Agora, pessoal, que a gente já removeu as linhas principais, o que a gente quer fazer? A gente quer transformar a primeira linha em cabeçalho, né? Eu não quero que meu cabeçalho seja coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu quero que essa primeira linha se torne o cabeçalho do nosso banco de dados. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, ainda na aba página inicial do nosso Power Query, usar a primeira linha como cabeçalho. Quando eu clico aqui, ó, olha o que ele fez. Ele pegou a primeira linha e transformou ela em cabeçalhos. No próprio cabeçalho das colunas. Cabeçalhos é ótimo. No cabeçalho das colunas. Então, uma vez que ele fez isso,
Agora a gente pode ir fazendo outras modificações. Então, por exemplo, ó, esse campo aqui, coluna 4, ele chama vigência. E pela forma como ele promoveu, ó, ele ficou como coluna 4, tá? Então, como é que eu faço para renomear as minhas colunas? Então, agora a gente vai aprender a renomear os campos dentro do nosso database. Então, para a gente renomear a coluna, a gente vem aqui, dá 2 cliques nela. E aí a gente renomeia, ó. Eu vou chamar ela de vigência. Quando eu faço isso, ele aplica o colunas renomeadas. Uma coisa interessante que ele fez, pessoal, que ele sempre vai fazer quando você promover o cabeçalho é tentar alterar os tipos, tá? Eu vou até deletar essa etapa, porque eu não quero que ele aplique essa etapa agora do tipo. Eu vou mostrar para vocês essa alteração de tipo junto com vocês, tá bom? Então aqui, ó, renomeei a coluna. E para renomear as demais, basta eu dar 2 cliques, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com a taxa mensal. Eu sei que o meu retorno mensal é esse aqui, ó. Então, eu posso vir aqui e chamar isso aqui de taxa, ó. Isso aqui não vai ser mais retorno, vai ser taxa mensal. Dou um Enter e ele cria essa etapa de colunas renomeadas. Algumas etapas, vocês vão ver que elas não nos apresentam a engrenagem para edição. Essa de colunas renomeada é um exemplo, tá? Então, aí neste caso, para a gente alterar essa etapa, a gente teria que ir no editor avançado. Mas o editor avançado vai ficar mais para frente em outros vídeos. Aqui a gente está aprendendo a mexer do zero. Eu vou ensinar a mexer mais no estilo user-friendly, não codificando mesmo no detalhe, tá bom? Usando a parte do editor avançado do Power Query, mas você teria que mexer pelo editor avançado. Neste caso, você só consegue ver a renomeação clicando na etapa anterior e depois na atual, e você vê aqui, porque não tem engrenagem, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar colunas. Quais colunas eu quero trabalhar no meu banco de dados? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, estou ensinando para vocês umas etapas básicas que praticamente a gente aplica em todos os projetos de modelagem de dados que a gente vai fazer no nosso Power BI, tá? Então, uma vez que eu renomei, agora eu vou selecionar as colunas que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a coluna de data, eu vou trabalhar com a coluna de vigência e eu vou trabalhar com a coluna de taxa mensal. São só essas 3 colunas que eu quero trabalhar: data, vigência e taxa mensal. Então, como é que eu faço para excluir outras colunas e trabalhar só com elas? Eu clico nas colunas que eu quero, segurando o Ctrl no teclado. Então, eu vou lá no meu teclado, seguro o Ctrl e seleciono as colunas que eu quero trabalhar. Então, são essas 3. Uma vez que eu fiz isso, ó, eu clico com o botão direito em cima de uma delas e eu vou nessa opção de remover outras colunas. Com o Ctrl, eu não selecionei as colunas que eu quero trabalhar, então as que eu quero remover são as demais. Então, eu venho aqui e coloco remover outras colunas. Pronto, o nosso Power BI agora é uma base só com 3 colunas, beleza? Se você colocasse remover as colunas, ó, ao invés de remover outras, você colocar só remover, ele ia remover a que você selecionou. Ó, vou fazer aqui para vocês verem, ó. Ele remove. Qual o problema de usar esse colunas removidas, que eu não recomendo? Eu recomendo sempre que você selecione as que você quer trabalhar, botão direito, remover outras. Por quê? Quando você remove outras colunas, a etapa de remoção ela fica com a engrenagem, ó. E olha que interessante, a engrenagem depois, quando eu clico, ela me mostra toda a relação de campos do meu database. Então eu posso modificar com flag, ó, quando eu clico na engrenagem. Então, por exemplo, removi, eu mantive só data, vigência e taxa mensal, eu queria manter o taxa anual também. Eu flago aqui, dou um OK, ele reaplica essa etapa e agora esse campo está aqui. Quando você remove coluna, fica sem a engrenagem. Então, você, não consegue ver quais você removeu e 2, não consegue editar essa remoção. Então, remover outras colunas é sempre mais interessante porque fica com a engrenagem para depois você conseguir mexer livremente, tá? Então, ó, removi, vou trabalhar só com essas 3. Agora, eu tenho um porém aqui. Eu vou ter que fazer um split, ó, porque aqui é vigência. Então, primeiro campo aqui, antes do hífen, é a data de início da vigência. Segundo campo, data final da vigência. Quero transformar isso em 2 colunas. Então, agora a gente vai aprender a dividir colunas dentro do nosso Power Query, beleza? Então, etapa agora, dividir colunas. Como é que eu faço divisão de colunas no Power Query? Clico no campo que eu quero dividir, botão direito do mouse, sempre tomando esse cuidado, tá, pessoal? Selecionei botão direito. Aí eu vou vir aqui nessa opção de dividir coluna. Quando eu coloco isso, eu posso dividir por um delimitador, por número de caracteres ou por posição.
tá? Ou por maiúscula e minúscula, depende de como está o seu campo. No nosso caso, é por um delimitador mesmo, que é o hífen. Então eu clico na primeira opção, venho aqui, quando ele abre essa janela, ele já tenta encontrar na sua base. Ele olha a relação do que tem dentro e fala, ó, parece que dá para dividir por esse campo aqui, por esse caractere. E aí ele te sugere. Nessa parte de cima aqui, ó, você vai ter na seta para baixo, você pode escolher separar por 2 pontos, por vírgula, por sinal de igualdade, por ponto e vírgula, por espaço, por tabulação. O que é tabulação? O tab. Então tem espaçamento entre os campos. E quando você coloca personalizado, ele abre essa caixinha aqui embaixo e você fala para ele qual é o caractere que separa. No nosso caso é o hífen. Aí aqui no dividir em, você escolhe, né? Então assim, ó, se eu colocar dividir em delimitador da extremidade esquerda, ele vai pegar a primeira vez que esse caractere aparecer da esquerda para a direita, ele vai usar para separar. Se aparecer esse caractere mais vezes no campo, ele não usa na separação, tá bom? Ele usa só a primeira vez que aparece. No delimitador da extremidade direita, ele vai fazer o contrário. Então, ele vem da direita para a esquerda. A primeira vez que esse caractere aparecer, ele separa. As demais vezes que aparecer, ele não separa. E o cada ocorrência do delimitador, quantas vezes esse caractere aparecer no seu campo, ele vai usar para delimitar. No nosso caso, só aparece uma vez. Então, tanto faz colocar esquerda ou direita ou cada ocorrência, porque como só tem uma vez esse caractere dentro da célula, vai separar de qualquer jeito. Então, vou deixar o que estava por padrão e vou dar um OK. Mais uma vez, ele aplicou o tipo alterado. Eu vou tirar a etapa do tipo alterado. E aí, olha o que ele fez. Ó, vigência 1, vigência 2. Agora, eu posso ir lá e renomear, né? Porque ele deixou o ponto 1, ponto 2, por quê? Porque são duas colunas com o mesmo nome, ele coloca um sufixo. Esse aqui vai se chamar início de vigência e essa outra, final de vigência. Perfeito. Agora eu tenho dois campos, o início da vigência e o final da vigência. Se eu olhar para o meu formato, pessoal, olha, eu tenho no campo, esse campo aqui é uma data, esse início da vigência é uma data, esse final da vigência é uma data e esse taxa mensal é um campo decimal, né? É um número decimal que eu até poderia transformar em percentual, mas eu quero trabalhar nele como número decimal mesmo. Então agora eu vou ensinar vocês como é que a gente faz para modificar os tipos de campo. Para modificar o tipo de campo, ó, é sempre na frente do cabeçalho. Onde está esse ABC 1, 2, 3? Aqui está ABC, aqui está ABC e aqui está ABC 1, 2, 3. Se eu clicar aqui, ó, nesse quadrinho, ele me permite transformar o tipo do campo. Então, eu posso transformar esse campo num número decimal, um decimal fixo, um inteiro, um percentual, data e hora, data, hora e fuso horário, duração, texto, um booleano, né, que é verdadeiro ou falso, um campo binário, ou usando localidade, se for um campo com latitude e longitude. Então, esse nosso primeiro é um campo data. Então, vem aqui, ó, escolho data, ele transforma o campo para data e cria essa etapa de tipo alterado. Venho nesse segundo, data também, mudou para data, manteve na mesma etapa aplicada de alteração de tipo. Venho nesse terceiro, mudo para data também, ele também mudou. Como o primeiro estava nulo, ele deixou, como o primeiro estava em branco, ele transformou em nulo, e o taxa mensal vai ser um número decimal. Perfeito. Aí agora eu posso fazer substituições, né? Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, taxa mensal, onde está nulo, eu quero transformar em zero. Eu não queria que ele trabalhasse com nulo. Então agora eu vou substituir valores. Eu consigo fazer isso também no Power Query, ó. Como é que eu faço isso? Ó, eu clico com o botão direito no campo, venho nessa opção de substituir valores, e aí eu posso falar para ele, ó, quando você encontrar nulo, você substitui por zero. E dou um OK. Prontinho. Ele substituiu nulo por zero. Para você perceber que você tem registros nulos no seu campo, basta você olhar embaixo do nome do cabeçalho, você vai ter essa barrinha aqui, ó, que é uma barrinha verde, que quando você passa o mouse, ó, o cinza significa registro vazio, o verde é a quantidade de registro válido. Se você tiver algum registro com erro, vai ficar uma coloração vermelha aí no seu Power Query, tá? Aqui é meio que um indicador do data quality, do que você tem dentro da sua base. Então, por exemplo,
agora a gente vai aplicar um filtro novamente, só que agora um filtro de data. Dependendo do tipo de campo, aquele filtro que eu ensinei para vocês, ele se adequa e é um filtro para a característica do campo. Então, se eu vier aqui no campo data, ó, clicar na seta para baixo, eu posso virar e falar assim para ele, ó, filtro de data, eu quero uma data que seja a mais recente ou o ano atual. Então, por exemplo, a gente está em 2021, que é a data que a gente está gravando esse vídeo. Se eu quiser criar uma data dinâmica, eu venho aqui e falo, ó, você vai pegar para mim todos os registros que sejam deste ano, ó, este ano. Pronto, ele fez um filtro só das datas deste ano. E aí, se eu clicar aqui na opção da etapa aplicada agora, ó, eu vejo que está em anos, este ano é o tipo do filtro. E aí eu tenho um registro somente deste ano, beleza? Agora, pessoal, vou ensinar mais uma coisinha para vocês. Imagina que a gente tivesse duas tabelas. Então, a gente tivesse uma taxa Selic 2021 e uma taxa Selic 2020, tá? Eu vou ensinar vocês a duplicar agora, para a gente criar essa relação, e aí depois a gente vai juntar as duas tabelas usando o Union, que aí eu vou ensinar o Union aqui dentro do Power Query, tá bom? Para a gente aprender como faz. Então vamos lá, ó. A gente vai vir aqui. Para a primeira coisa, né, a gente finalizou a modelagem, a gente pode mudar o nome dessa tabela. Então essa tabela aqui, ela vai chamar, onde eu mudo? Aqui em cima, ó, na parte de propriedades, ou dando 2 cliques aqui do lado esquerdo, tá? Eu mudo o nome. Então esse aqui é taxa Selic 2021. Vou dar um Enter. Ela está modelada. Se eu quisesse trazer essa base de novo, eu poderia vir aqui, ó, nova fonte e clicar no Excel. Quando eu faço isso, ele vai abrir de novo aquela tabelinha de campos, para você escolher o campo dentro do seu computador, você traz essa base para dentro. Então, mas aqui no caso, a gente vai só duplicar essa base e depois nós vamos pegar no Excel uma outra taxa para juntar com essa nossa. Então, por exemplo, ó, eu tenho a taxa Selic aqui já 2021, agora eu vou duplicar ela. Como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito do lado esquerdo e coloco duplicar. Tem uma diferença legal aqui, tá, pessoal? Se você clicar em duplicar, o que ele faz? Ó, ele pega, duplica até o mesmo nome e bota só um sufixo, né? Entre parênteses o 2. E aí ele traz as mesmas etapas que você aplicou na outra. É como se ele fizesse uma cópia do mesmo processo. Então ele vai, conecta na mesma fonte, faz a mesma transformação do momento que você duplicou. A partir da duplicação, ó, se eu vier nessa base aqui, ó, imagina que eu fosse aplicar mais um filtro. Eu vou tirar o nulo aqui. Então, agora eu tenho 2 filtros nessa primeira. A segunda terminou só no primeiro filtro aqui, ó. Ela não aplicou esse filtro 2. Por quê? Porque quando você duplicou, ele fez uma cópia de como estava a base, tá bom? Se você vier na primeira tabela e clicar com o botão direito e ao invés de duplicar, você colocar referência, isso é interessante, ó. Clico em referência. Reparem que ele cria a tabela, só que não com nenhuma etapa aplicada. Por quê? O que ele fez no referência? Ele pegou a sua base e copiou ela a partir desta modelagem aqui. Então ele veio aqui, ó. Esse é o resultado que ele vai duplicar e jogar numa outra tabela. Só que tem um porém, ele joga e cria uma dependência com a sua tabela anterior. Então, tudo que você fizer na primeira vai se refletir nessa aqui. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui agora e eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o filtro do ano de 2021. Se eu voltar lá naquela que eu dupliquei como referência, olha o que ele fez, ó. Ele tirou. Então, duplicar é criar uma cópia. Referência é você criar uma cópia que depende da primeira. Então, ele não vai voltar na mesma fonte de dados. Ele vai continuar a partir da etapa que você terminou na de cima, beleza? Então, essa é a diferença entre duplicar ou criar uma referência, tá? Isso é legal porque às vezes a gente quer só continuar numa tabelinha pequena que a gente vai usar para um relatório específico. Então, você cria como referência. Ah, criei, mas não queria, né? Primeiro, vou voltar e fazer meu filtro de novo do ano de 2021. Então, filtro data, ano, este ano. Beleza. Agora eu vou na minha duplicada. Eu vou mudar o nome dela. Vai ser taxa Selic 2020. E aí, o que eu faço? Eu venho nessa etapa de filtro aqui, clico na engrenagem. Aí eu vou pegar aqui, vou vir aqui na seleção e vou mudar o seguinte, ó. Está em anos.
E eu não quero este ano, eu quero o ano passado. Então, se eu estou em 2021, ele vai pegar sempre 2020. 2020. Aqui é legal que essas duas programações que a gente fez para pegar esse ano ou o ano passado, ela vai ser sempre dinâmica. Então, se está em 2022, ele vai olhar 22, 21. Está em 21, vai olhar 21 e 20. Então, este ano e o ano anterior. Ou você pode usar outro tipo, né? O próximo ano, por exemplo. Então, se eu estou na data de referência 2021 e na base eu tenho registros 2022, ele vai pegar 22, tá? Então, eu vou trocar para ano passado, vou dar um OK, ó. Modifiquei a etapa do filtro e agora eu tenho a taxa Selic 20 e nessa outra eu tenho a 21. Essa daqui, que é aquela de referência, carreguei, fiz essa duplicação, mas eu não quero trabalhar mais com ela, eu fiz errado. Clico com o botão direito e clico no excluir. Toda vez que você fizer isso, ó, ele te dá a mensagem se você tem certeza que você quer excluir, porque uma vez que eu cliquei aqui, ó, já era, não volta no Ctrl Z, tá, pessoal? Power Query não trabalha com Ctrl Z, tomem muito cuidado com isso. Aí agora o que nós vamos fazer? A gente vai juntar essas duas tabelas. Então, por exemplo, eu queria agora que a minha 21 tivesse aqui e eu quero plugar a 2020 aqui embaixo, já que elas têm o mesmo formato. Então, nós vamos fazer o famoso Union. O que é o Union? Colocar uma tabela em cima da outra, de forma vertical, crescer verticalmente o meu banco de dados. Para fazer isso, eu venho aqui nessa opção aqui em cima, ó, combinar, clico em combinar e eu venho na opção de acrescentar consulta. Pode ser que a sua versão de Power Query na sua máquina não seja mais atual, não seja a versão, na verdade, atual. Se você está vendo esse vídeo no futuro, obviamente a minha versão está mais desatualizada que a sua. Se você tiver em versões anteriores a 2021, o seu botãozinho vai estar combinar aqui, mas vai estar menorzinho, não necessariamente vai estar desse jeito. Mas é basicamente na mesma posição da tela, só vai ser um botãozinho menor. Procura aí que você vai encontrar com as mesmas opções, tá? Aí você vem em acrescentar consulta. E aí o Power Query te mostra essa opção aqui, ó, duas tabelas, 3 ou mais. Aí o que ele fala, ó, você tá nessa, eu tô nessa aqui, que é a taxa Selic 2021 atual. Qual que você quer colocar embaixo? Aí você clica na relação de tabelas que você tem disponível do lado esquerdo, ele te mostra, e você clica no botãozinho de adicionar. Aí ele coloca a tabela embaixo da outra. Então ele fala, ó, a estrutura vai ficar assim, ó. Taxa Selic 2021, e é importante, né? O cabeçalho dessa aqui é o que manda no banco e eu vou plugar os dados da de baixo nele. Então ele colocou uma em cima da outra na ordem, tá, pessoal? Coluna 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e assim sucessivamente, tá? Então tem que estar os campos, importantíssimo, tá? A estrutura da tabela tem que estar igual entre as duas, porque se, por exemplo, se eu tivesse em uma a taxa mensal no começo e eu plugasse embaixo da outra, poderia dar problema no meu resultado, tá? Ele ia colocar de forma errada. E aí, falando nisso, vamos falar aqui de modificar as colunas de posição, né? Então, aqui a gente já uniu, tá vendo? Agora eu tenho o registro 21 e 20. Ótimo. Uma vez que a gente já uniu, e se eu quisesse modificar? Na verdade, eu quero que o taxa mensal já venha logo depois de data. Como é que eu reordeno, não é modificar? Reordeno a minha coluna. Clico nela e faço isso aqui, ó. Arrasto com o mouse. Pronto. Ele cria essa etapa de colunas reordenadas, tá bom? Então, assim que eu reordeno as minhas colunas de posição, caso eu queira, tudo bem? Fazer mais uma coisa, ó, vamos trazer uma nova fonte. Então, a gente vai clicar aqui, ó, nova fonte, Excel. Ele sempre vai trazer para você o último que você mexeu, né? Ele vai tentar ir na mesma pasta que você carregou a última vez. Vou clicar de novo no indicadores econômicos, vou dar um Open. Ele vai carregar essa base novamente para a gente. Carregou. Agora, por exemplo, eu tinha o Selic, agora eu quero trazer o índice DI. Deixa eu ver como é que está a base do índice DI. Então, ó, cliquei no índice DI. Ele carregou aqui o índice DI. Agora eu venho e clico no botão de OK. Agora o que ele fez, ó. Ele dá essas piscadas, tá, pessoal, na tela, porque é só ele carregando. E aí ele trouxe aqui a base do índice DI. A base do índice DI, interessante, né? Eu tenho aqui, ó, ano, retorno, depois eu tenho ano, retorno de novo, ano, retorno de novo.
ano retorno de novo. Bom, 20 e 21 eu já sei que está nessa coluna 7, nessa coluna 8. Então, antes de mais nada, eu vou selecionar só as colunas que eu quero trabalhar. Ó, remover outras colunas. Pronto, deixei só essas duas. Aí, como eu falei para vocês, né, ó, vou reduzir as linhas principais. Estamos replicando o nosso trabalho da outra vez, ó. Beleza. Vou usar a primeira linha como cabeçalho. Ótimo. Aí agora eu tô vendo que eu tenho registro nulo e tem esse campo de data aqui, ó. Eu não quero nada disso no meu banco de dados. Então eu vou fazer um filtro múltiplo. Então vamos aprender agora um filtro múltiplo, tá? A gente vai vir aqui nesse campo, vai clicar. Ah, é interessante. Antes da gente fazer o filtro, vamos fazer o seguinte, vamos modificar aqui para data, o tipo do campo, e esse outro como número decimal. Perfeito. Então, ó, quando você alterou o tipo para data e aqui para número decimal, aqueles campos que estavam como texto, ó, reparem, eles viraram erro, tá vendo? Ó? E olha a nossa barrinha, como eu falei para vocês, ó, agora ela mostra uma parte vermelha, que significa que eu tenho o registro errado aqui. Então, aí agora a gente pode clicar com o botão direito e falar assim para o Power Query, remove erros. Aí ele já vai remover célula que tenha erro. E aí, agora, por fim, eu venho aqui no filtro e falo, ó, tira os nulos. Prontinho. Tá removido, agora a gente só tem 20 e 21. Reparem o seguinte, ó. Aqui a gente tem sempre o dia 1 de cada mês, tá vendo? Ó, 1 do 1, 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4. Naquela nossa da Selic, a gente não tem só o primeiro dia na data. A gente tem a data mesmo. Então, agora o que a gente pode fazer? A gente pode criar um campo que ele vai trazer para a gente, ele vai criar uma fórmula que vai trazer para a gente sempre o dia 1 do mês, tá bom? Então, nós vamos criar isso. Para isso, a gente vai usar uma coisa chamada campo personalizado. Então, agora a gente vai começar a criar novos campos e fazer fórmula dentro do nosso Power Query, tá bom? Para a gente poder juntar isso aqui, ó, porque aqui é sempre 1 do 1, 1 do 2, 1 do 3, e aqui no nosso Selic é 16 do 6, 5 do 5, 17 do 3. Então, o que a gente faz? A gente vem nessa opção aqui, ó, pessoal, adicionar coluna, coluna personalizada, beleza? Adicionar coluna, coluna personalizada, você sempre vai ter uma opção de criar uma fórmula, beleza? Então, a gente vem aqui, ó, e coloca, a nossa fórmula, ela vai chamar data com letra maiúscula, igual tá na nossa outra base. Aí aqui embaixo, pessoal, ele põe o igual e aqui você constrói uma fórmula, tá? Para saber mais sobre fórmulas do Power Query, clica aqui mesmo, que aí você vai na comunidade da própria Microsoft, ele vai te ensinando algumas fórmulas, tá? Mais pra frente aqui no canal eu explico 10 fórmulas, igual a Dani fez do Tableau. Se você olhar na playlist do Tableau, tem 10 fórmulas indispensáveis. Eu vou ensinar 10 fórmulas aqui no Power Query também, para você conseguir mexer mais pra frente, tá? A que a gente quer agora é a início do mês, então eu venho aqui, clico só no DAT, e aí eu vou ter aqui, ó, date. Não, DT, vamos colocar o E. Para ele me trazer a opção de Start. Cadê o Start? Aqui, ó. Date.Start of Month. Aqui ele traz sempre a relação de todas as fórmulas que você pode usar. Então, se eu vier aqui, ó, Date Start of Month, abro parênteses, e aí ele fala, ó, você bota aqui a data que é para eu pegar o início do mês. Eu venho aqui e falo assim, ó, é para você pegar o campo data, clico aqui do lado direito, 2 cliques ele arrasta o campo para cá, ou eu clico no campo aqui e clico no botãozinho de inserir, ele insere. E aí o que está faltando nessa fórmula? Fechar o parênteses. Se a fórmula tiver algum erro, ó, ele sempre vai mostrar aqui embaixo a mensagem de erro, tá? Se ela tiver ok, você bota o parênteses e ele fala, nenhum erro de sintaxe detectado. Nem sempre, pessoal, ele vai ser muito claro em relação ao erro. Ó. Então aqui, por exemplo, ó, ele está dando, esperava-se o token right pairing, que é o parênteses na direita, mas talvez a primeira vez que você veja token right pairing, você não entenda que é isso. Mas reparem o seguinte, toda vez que tiver alguma mensagem de erro aqui, invariavelmente é porque você
fez alguma coisa na fórmula que ela não está na estrutura certinha. Aí você pode consultar na internet ou apaga e põe de novo e repara o que você deve ter deletado. Geralmente a gente deleta um colchetes que não deve, porque é o que separa os campos, um parênteses. É sempre por aí os nossos erros, tá? Se preocupem com isso. Então assim, ó, date start of month, tá dando aqui a mensagem que nenhum erro de sintaxe foi detectado, eu dou um ok. Pronto, ele criou uma coluna chamada data e botou o sufixo 1, e agora essa data tem sempre o início do mês, tá vendo? Ó, dia 1 do mês. Por quê? Porque é a fórmula. Para editar essa fórmula, pessoal, é só clicar na engrenagem e você consegue voltar no campo fórmula. Então aqui a gente poderia usar essa coluna personalizada para fazer conta com 2 campos, para fazer outros tipos de cálculo, para fazer if, entre outras condições que a gente aprende num vídeo mais para frente aqui no canal. Por hoje é importante a gente saber criar coluna personalizada, tá bom? Então aqui, ó, dou ok, beleza, ele aplicou. Agora é o seguinte, não quero mais trabalhar com essa data. Vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Ao invés do Ctrl agora, eu segurei o Shift, cliquei no último campo, ele selecionou os 4. Remover outras colunas, para ele criar essa etapa de outras colunas removidas e eu ter a engrenagem aqui para mexer. Vou renomear esse campo aqui para data, só. Tirar 1. E vou transformar esse campo em data. Por fim, trago ele aqui para frente, reordeno. E agora eu vou modificar esse cara aqui, ele vai chamar retorno mensal. Não sei se é esse nome, né? Deixa eu ver como que é. Eu acho que era taxa de retorno. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é percentual taxa mensal. Então eu clico 2 vezes, copio, vou jogar esse nome lá também, tá? Pronto. Tá com o mesmo nome. Agora o que a gente pode fazer aqui? A gente vai vir aqui no taxa Selic, vamos criar um campo, outra coluna personalizada, que ele vai falar pra gente qual é o indicador. Então, é um campo texto, ó. Eu abro aspas duplas, ele já coloca aspas duplas no início, aspas duplas no final, e entre as aspas duplas você consegue escrever qual texto você quer inserir. Esse indicador aqui, ó, é Selic. Então, eu vou deixar entre aspas duplas escrito Selic. Vou dar um OK. Olha só, eu posso usar o personalização para criar texto, né? Então, ele aplicou o nome de Selic, um campo indicador com o nome de Selic. Perfeito. Agora eu vou lá no meu índice DI, vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou adicionar uma coluna personalizada. O nome da coluna vai ser indicador, igual a outra. E aqui eu vou chamar esse indicador de DI. Perfeito, ó. Então agora eu tenho o indicador DI. Então, ó, data, taxa mensal e o indicador DI. Beleza, esse campo é texto. Agora eu vou lá na Selic e vou deixar só esses 3 campos, ó. É esse e o do indicador. Remover outras colunas. Pronto. As duas bases estão idênticas. Beleza. Agora aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente vai renomear esse taxa mensal para taxa mensal do indicador DI, tá? Então, eu quero trazer taxa mensal DI aqui e nesse outro é a taxa mensal... Opa! É a taxa mensal do Selic. Escrevi errado, escrevi Cecil. Então, vamos colocar como Selic. Beleza. Ao invés de colocar um embaixo do outro, pessoal, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ele olhe a data, e aí eu vou ter uma coluna de taxa mensal Selic, uma coluna do indicador Selic, uma coluna de taxa mensal DI e uma coluna do indicador DI. Eu poderia colocar um embaixo do outro, mas a gente já aprendeu a fazer isso, então nós vamos fazer de uma forma diferente. Agora a gente vai crescer a nossa base horizontalmente. O nome disso é Join, e aí aqui no Power Query a gente também consegue fazer. Então o que nós fazemos? A gente vem aqui naquele página inicial, no botãozinho de combinar, e agora a gente vai na opção mesclar consultas e não acrescentar consultas, tá bom? Então a gente clica aqui no mesclar consultas, e aí o Power Query vai falar para você o seguinte, ó, eu tenho uma base aqui em cima, qual é a base que você quer mesclar? A base que eu quero mesclar é a índice DI, perfeito. Qual é o campo que é a chave entre as duas para eu crescer a base horizontalmente? É o campo data. Então eu clico no data em uma, no data em outra. Aí aqui embaixo ele vai te falar o seguinte: o que você quer, como você quer que eu faça esse join? Tudo que tiver nessa tabela eu trago da outra,
esse é o externo esquerda. Se você colocar o externo à direita, tudo que tiver na direita, nessa de baixo, eu trago a de cima. O que não tiver, eu não trago. Ou você pode colocar a externa completa. O que é a externa completa? Tudo das duas. Ou, se você usar o interna, somente as datas que forem igual entre as duas ele vai trazer. Então, eu vou usar aqui, ó, interna, apenas linhas correspondentes. O que isso quer dizer? Ele vai trazer janeiro, março, não vai trazer abril, vai trazer maio, junho e dezembro se tiver aqui embaixo. Vamos ver? Ó, eu pus no tipo de junção somente o interno. E aí vocês vão ver o que acontece, ó. Ok. Quando eu faço isso, ó, ele traz os campos que ele conseguiu achar. Ele abre o nome da outra tabela aqui. Aí você vai clicar nesse íconezinho na frente dela. E aí ele vai te falar quais as colunas que você quer expandir. Trazer da outra base para essa. Coluna de data eu não quero, né, pessoal? Por quê? Porque eu já tenho a data aqui, senão ele vai repetir. Se você... eu vou trazer a taxa mensal DI e o indicador. E a coluna indicador. Beleza. Aqui você tem, ó, use o nome da coluna original como prefixo. Se você deixar essa flag, ele vai pegar e vai chamar essas colunas de índice DI, percentual taxa mensal DI, índice DI, indicador. O que ele quer dizer? Ele vai dar o nome da tabela antes do campo. No nome do campo ele vai usar o nome da tabela e depois o nome do campo. Eu não quero que ele use isso, então eu tiro esta flag e dou um OK. Agora ele expandiu, ó. Eu tenho a taxa mensal DI e eu tenho o indicador DI que ele deixou indicador ponto 1 porque tem duas colunas com o mesmo nome. Então eu tenho a taxa mensal Selic, taxa mensal DI e as duas colunas de indicador, beleza? Então aqui eu cresci horizontalmente. Se eu quisesse, ó, eu poderia até remover essas duas de indicador, ó, remover colunas, pronto. Data, taxa mensal Selic, taxa mensal DI. Isso aqui ele pegou naquele crescimento horizontal somente o que tem nas duas. Então, se a gente modificasse aqui, ó, eu vou voltar na etapa de consulta mesclada, que é onde ele fez a junção, esse mesclar as duas, ele fez o join. Clico na engrenagem. E se eu colocar, por exemplo, ó, externa completa, olha quantas linhas ele vai ter agora, ó. Ele vai ter, no final da nossa base, ó, ele vai ter datas nulas. O que são essas datas nulas? Por que essas datas estão nulas? Porque na hora que a gente expandiu, a gente não trouxe o campo data da outra base, certo? Se a gente quisesse trazer ele, ó, eu clico aqui, minto, ó, venho nessa parte do expandido, que ele criou a etapa aqui, clico na engrenagem e falo para ele, ó, traz o data, traz o campo data. Pronto, agora eu tenho o data da primeira tabela e o data da segunda. O que acontece? Ó? Por que esses daqui estão nulo? Porque na tabela DI a gente tem 1 do 4 e na tabela Selic a gente não tem 1 do 4. Tá vendo? Aqui a gente tem 1 do 4 também. Na Selic a gente também não tem 1 do 4. Então por isso que essas daqui ficaram nulas. E por que isso aconteceu? Porque na junção a gente pôs externa completa. Então agora eu venho aqui de novo. Vou colocar somente o que é comum entre as duas, interna. Vou dar um OK. Vou manter o nosso cara. No índice DI expandido, vou tirar o campo data, porque eu não quero trabalhar com ele. Beleza. E vou ficar com essa base. Essa é a base que eu quero trabalhar. Agora, pessoal, a gente vai chegando no momento final, né? Primeira coisa, vamos mudar o nome dessa base aqui. Indicadores econômicos. Por que eu vou colocar indicadores econômicos? Porque agora ele tem Selic e DI, né? Então ele tem duas colunas, uma com taxa mensal Selic e outra com taxa mensal DI. Eu quero que ele... eu não posso chamar mais ele só de taxa Selic. Agora é a hora que a gente fecha e aplica para a gente começar a fazer o nosso DataVis dentro do Power BI. Para fazer isso aqui, ó, basta clicar no botãozinho fechar e aplicar. Só que antes, o que acontece? Essa base aqui, ela é uma acessória para acrescentar os dados aqui. Assim como a base do DI também é acessória para eu acrescentar os dados nessa base única. Então, eu não quero que ele carregue as 3 bases para o Power BI. Eu quero que ele carregue só esses indicadores econômicos, que é a base final que eu vou trabalhar no meu DataVis. Então, antes de eu fechar e aplicar, eu venho aqui na base que eu não quero que ele carregue, clico com o botão direito e tiro essa opção aqui, ó, de habilitar carga.
Quando eu tiro essa flag, ele fica com esses dados em itálico, ó. O nome da tabela fica em itálico. Significa que ele não vai carregar para o DataVis. Ele vai carregar para o projeto para atualizar essa base aqui, mas não vai carregar para o VIS, tá? Para a gente criar o relatório no Power BI. Então, vou nesse segundo, vou fazer a mesma coisa, vou tirar o habilitar carga. Perfeito, então eu tenho uma sem itálico e as outras duas estão com itálico. Aí eu venho aqui, fechar e aplicar. Ó, botãozinho para baixo, fechar e aplicar. Agora o Power Query vem aqui, ó. Coloca essa opção de criando conexão no modelo. E agora é uma parte que você tem que ter um pouco mais de paciência porque ele vai carregar. Se a sua base for muito grande, ele demora um pouco para ela carregar. Nesse meu caso aqui, ele foi mais rápido porque é uma base pequena. E aí agora, se a gente olhar aqui, ó, do lado direito, você tem a base, tem a lista de campos. Se você ver aqui do lado esquerdo no seu Power BI, ó, ele mostra essa tabela, indicadores econômicos e quais campos estão dentro dela, tá bom? Para atualizar essa base, pessoal, página inicial aqui, ó, botãozinho de atualizar. Toda vez que você faz isso, o Power Query vai nas fontes que você determinou, faz todas as atualizações e carrega. E aí, a partir daqui, você pode começar a construir seu visual, tá? Como é que eu faço para voltar lá no Power Query e editar o que eu já fiz? Venho aqui nessa abinha aqui, ó, página inicial, transformar dados, clico em transformar dados. Quando você faz isso, ele abre a janela do Power Query. Quando você fecha e aplica, e nesse caso ele não vai aplicar nada porque eu não fiz modificação nenhuma, você volta só para a tela do Power BI e volta para a parte de construção do seu dashboard. Beleza? Pessoal, então esse foi o vídeo de introdução ao Power Query, né? Aprendendo a mexer no Power Query do zero. Com essas dicas que eu passei, você já consegue modelar um monte de relatório que você tem aí na sua empresa. Se você começar a mexer, ver que foi útil, comenta aqui embaixo. Poxa, isso é legal, não sabia, vou usar, tal. Comenta aqui que é sempre legal essa troca com a gente, tá bom? Gostou do conteúdo? Tá chegando no canal a primeira vez? Não esquece de se inscrever, a gente precisa chegar aí nos nossos 1000 inscritos para o nosso canal poder crescer e o YouTube levar ele para mais pessoas. Dá uma olhada nas outras playlists de Alteryx, de Tableau, de CRM Zen, de Pipefy aqui. E se você, mais uma vez, né, quiser essa base para fazer junto comigo aí na sua casa, tem o e-mail da nossa equipe de marketing aqui embaixo no link. Manda um e-mail para eles que a gente manda essa base para você e aí você faz o vídeo junto comigo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Power Query no Power BI. E hoje para a gente aprender um jeito diferente de unir tabelas. Na semana passada a gente aprendeu como é que a gente cresce a nossa tabela horizontalmente, o famoso PROC-V e Join dentro do Power Query no Power BI. Hoje a gente vai aprender como cresce a nossa base verticalmente fazendo o Union. Bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui ó, vocês já veem a minha tela do Power BI. Vamos lá no nosso Power Query. Então a gente vai clicar aqui, ó, transformar dados, transformar dados. Estamos dentro do nosso Power Query. Tá chegando a primeira vez aqui no canal, ainda não sabe mexer no Power Query? Dá uma olhadinha no vídeo aqui da playlist do Power BI que a gente ensina como mexer no Power Query do zero, tá? A gente tá nessa série de vídeos de preparação de dados no Power BI usando o Power Query, beleza? Então aqui, pessoal, eu vou inserir duas tabelas básicas, tá? Pra gente conseguir trabalhar. Então a primeira tabela, imaginem que eu tivesse a seguinte estrutura. Eu tenho aqui uma data e eu tenho aqui a loja. Aí a data eu vou ter 1/1 de 2021, 1/2 de 2021, 1/3 de 2021, 1/4 de 2021, 1/5 de 2021, 1/6 de 2021, ok? Então aqui eu tenho a loja 1, a loja 2, a loja 3, a loja 4, a loja 5 e a loja 1 de novo. Beleza? Essa daqui é a primeira tabela, ó. Tabela de lojas 1. Vou dar um OK. Ele vai criar essas tabelas aqui para nós. Tá? Então eu estou inserindo os dados manualmente, porque daí você aí da sua casa consegue replicar também, tá? E aí imagine que eu tivesse uma segunda tabela, que é a tabela de lojas 2. Ó, dupliquei ela aqui só para a gente poder trabalhar. E aí é o seguinte,
Nessa tabela 2 eu tenho o restante dos meses, ó. Então eu vou editar essa fonte aqui para deixar a tabela 2 com os dados a partir de junho. Então 1 do 7 de 2021, 1 do 8 de 2021, 1 do 9 de 2021, 1 do 10 de 2021, 11 e 12. Ok? Beleza, essa tabela agora, ela tem, a tabela 2, ela tem os dados do segundo semestre e a tabela 1 do primeiro semestre, tá? Bom, estruturalmente eu tenho duas bases iguais. Se eu quiser juntar elas numa base só, como é que eu faço, né? Neste caso, eu não quero crescer a base horizontalmente, eu quero juntar tudo verticalmente, uma em cima da outra. É muito simples, né? Na semana passada a gente aprendeu o join, aqui é basicamente o mesmo caminho. Isso pode ser feito para 2 tabelas ou 3 tabelas, enfim, eu vou até fazer uma terceira, tá, pessoal? Ó, vou duplicar essa daqui, eu vou chamar de tabela de lojas 3 e vou alterar, imagina que a gente tivesse já o primeiro semestre de 22. Então eu vou alterar só o finzinho aqui dos dados, ó, para 2022. Esse é o jeito de inserir dados manualmente, tá? Que eu tô fazendo. Tem vídeo aqui no canal ensinando como é que eu faço isso, tá bom? Dá uma olhada lá no vídeo, tá na playlist do Power BI. Essa parte, por isso que eu tô fazendo mais rápido, porque eu quero chegar já no Union, tá? Ó, então aqui eu tenho o primeiro semestre de 22, segundo semestre de 21 e o primeiro semestre de 21. Ok, tem as 3 tabelas. Agora eu quero juntar tudo isso numa tabela única, que tem data e loja, beleza? Eu teria 2 jeitos de fazer. Eu posso criar uma 4ª tabela, onde eu dou o nome para ela de unificada, que ela unifica tudo, ou eu posso juntar todos nessa primeira tabela aqui mesmo, tá bom? Então no caso, eu vou optar por juntar todos nessa primeira tabela, tá? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui, ó, página inicial, aba página inicial no Power Query. Lá na parte direita, você tem o botãozinho de combinar, tá? Nesse botão de combinar, você vai ter 2 caminhos. Ele vai mostrar ou mesclar consulta ou acrescentar consulta. Se por um acaso você aí está com uma versão de Power BI diferente da minha, no seu Power BI ele vai estar mostrando esses 2 botões direto, ele não vai ter esse botão de combinar. Basta a gente ir nessa opção aqui, acrescentar consultas, tá? O mesclar consultas, vídeo anterior aqui do canal sobre Join, PROC-V e Join, tá bom? Dá uma assistida lá. Quando eu boto acrescentar, eu falo para ele se eu quero 2 tabelas ou se eu quero 3 ou mais. No nosso caso, a gente tem 3 tabelas para juntar. Então a gente seleciona a opção 3 ou mais. Aí eu venho aqui, ó, tabela de lojas 2, adicionar, ele adiciona na tabela de loja 1. Tabela de loja 3, adicionar, ele adiciona embaixo. Premissas aqui. As 3 tabelas têm que ter mesmo formato, mesmo nome de campo, mesmo tipo de campo. Toma cuidado porque às vezes uma tabela vem com o nome com espaço e a outra o nome não tem espaço. Ele não vai conseguir fazer, vai dar erro. Todas as tabelas têm que estar com o mesmo cabeçalho, mesmo conteúdo e na mesma estrutura, na mesma ordem para funcionar legal o Union, tá bom? Fiz isso aqui, ó, selecionei o que eu quero empilhar nessa parte de tabelas acrescentar, eu dou um OK. Quando eu dou um OK, ele processa e aqui, ó, tenho as 3 tabelas juntas. E aí eu posso até chamar aqui, ó, essa aqui agora é tabela de lojas unificada. Beleza? Fechei e apliquei. Ó, vou fechar, vou aplicar. Ele vai carregar as 3 tabelas no meu modelo. Rapidamente aqui, ó, ele vai terminar carregando. Vou esperar um pouquinho, ó. 18 linhas, né, na terceira tabela. Ele mostra a relação de tabelas aqui, ó. Se eu vier na tabela aba dados aqui, ó, tabela de lojas unificadas, aqui, ó, todas as datas, ó, de 21 até junho de 22 e as lojas, beleza? É dessa forma então que a gente coloca uma base em cima da outra. Bom, galera, então esse foi mais um vídeo de Power Query no Power BI, mais uma forma de unir tabelas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal. A gente está quase nos nossos primeiros 1000 inscritos. Conto aí com você, compartilha esse vídeo com quem você achar que é de interesse. E semana que vem tem mais, beleza? Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês para mais uma aula de Power Query no Power BI, né? Power Query dentro do Power BI. E hoje vocês vão aprender comigo como é que a gente faz importação massiva de arquivos. Então a gente tem uma pasta, tem vários arquivos dentro dela e eu quero importar tudo de uma vez para o Power BI. Bora lá aprender comigo?
Bom, pessoal, então aqui, ó, estamos na tela inicial do Power BI, tá? Esse aqui é mais um vídeo usando o Power Query. Se você ainda não sabe usar o Power Query, que é o ETL do Power BI, dá uma olhadinha no vídeo aqui aprendendo o Power Query do zero que tem aqui na playlist do canal de Power BI, que aí eu ensino para vocês como é que você mexe no zero no Power Query, tá? Para entrar no Power Query, pessoal, a gente vem aqui nesse botãozinho transformar dados, que está na página inicial aqui em cima. Transformar dados novamente. O Power BI já abre para a gente essa tela aqui, ó, que é a tela inicial do Power Query. Como é que eu sei? Olha aqui em cima, editor do Power Query, tá vendo? Estamos dentro. Aqui, pessoal, o que nós vamos fazer, tá? Imagina que eu tenho uma pasta no meu computador, ou você tem aí no seu trabalho. Ó, essa pasta aqui, ó, indicadores econômicos, tem aqui dentro de indicadores econômicos, importação, vários arquivos Power BI. Dentro dessa pasta eu tenho 3 arquivos Excel. Os 3 arquivos, eles têm a mesma estrutura. Vou mostrar para vocês, ó. Estrutura do arquivo 1. Data, percentual a mês e qual é o indicador? Selic. Vamos dar uma olhada na estrutura do arquivo 2. Data, percentual a mês, indicador IPCA. E a estrutura do arquivo 3... Data, percentual, indicador DI. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é o seguinte, eu tenho a mesma estrutura, data, percentual, indicador, a diferença é qual indicador de referência. Ao invés de eu inserir todas essas tabelas uma por vez dentro do meu Power Query, eu quero que ele faça uma importação massiva, eu quero que ele pegue tudo que tiver dentro dessa pasta aqui, ó, vários arquivos Power BI, e traga de uma vez e empilhe de forma vertical, uma informação em cima da outra. O Power BI é capaz de fazer isso, tá? Dentro do Power Query dele a gente consegue. Então vamos lá no Power Query, ó. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir aqui, ó, nova fonte, beleza? Na parte superior esquerda eu vou clicar, eu vou vir aqui no botãozinho de mais, tá? Dentro do botão de mais, ele vai abrir essa janela aqui, só um minuto, abriu a janela. Dentro dessa janela, quando você está na opção de tudo, você vai escolher essa opção aqui, ó, pasta, ok? Nessa opção de pasta, você vai clicar em conectar, você seleciona ela, clica em conectar. Ele vai te perguntar qual é o caminho da pasta que você quer importar. Aí você vai clicar aqui em procurar e vai achar o caminho dentro do seu computador, tá? Então vamos lá, treinamento, indicadores econômicos, importação, vários arquivos, ó, é esta pasta. Você vai dar um OK e novamente OK. Olha que interessante, ó. O Power BI já foi na pasta e já falou, eu tenho 3 arquivos em Excel, ó, XLSX, que tem esses nomes. Esses são os dados da propriedade, né? A última vez que foi acessado, modificado, criado, o caminho deles. Aí eu falo, beleza, são esses 3 arquivos mesmo, ele conseguiu mapear. Aí eu venho aqui, clico em combinar e transformar dados. Ele fala aguarde enquanto estabelece, né? Então ele vai carregar. E aí olha que interessante, ó, ele vai pegar e vai falar assim, ó, qual é o arquivo que você quer usar como amostra, tá? Então ele está me mostrando aqui, ó, o arquivo taxa Selic, a planilha taxa Selic que está dentro do primeiro arquivo, que é o pasta 1. Então esse ele está usando como arquivo de amostra. O que é o arquivo de amostra? É aquele que a gente vai modelar e aí o Power Query vai pegar os dados desse arquivo e vai aplicar nos demais. Então ele pega um dos arquivos, traz para dentro dele, pega a planilha, traz para dentro dele, aí ele olha a planilha de amostra, como é que a gente modelou ela no Power Query. Desta forma, aí ele vai pegar essa modelagem e aplicar nas demais que ele vai carregar junto. Então, para modificar, você vem aqui, ó, e muda, ó, tá vendo? Eu tenho o primeiro arquivo, que é o que default ele vai fazer assim, o primeiro de cima para baixo é o que ele vai trazer como amostra. Se você quiser mudar, você pode clicar aqui, ó. Ah, não, eu quero que a amostra seja o pasta 2, que tem o taxa IPCA. Ou eu quero que o arquivo de amostra seja o pasta 3. O arquivo de amostra, pessoal, tem que ser aquele que tem o template padrão, que serve para todas as pastas que tiverem para todos os arquivos que tiverem nessa mesma pasta, tá? Então é aquele padrão que ele tem que seguir. Vou manter no primeiro arquivo mesmo. No taxa Selic, eu clico aqui. Eu consigo dar uma pré-visualizada como é que está esse arquivo. Aí eu venho e clico no OK.
Quando a gente faz isso, ó, o Power Query carrega e traz para nós a importação de vários arquivos. Ó. Aqui na parte de etapas aplicadas, não vou explicar tudo, porque tem a explicação aqui na playlist do Power BI no Aprendendo Power Query do Zero, como é que funciona essa parte de etapas, tá? Mas ele basicamente fez o seguinte, ó, ele cria meio que essa pastinha aqui de consultas auxiliares, que é onde ele vai aplicar um parâmetro. O que é o parâmetro? O parâmetro é uma lógica dentro do Power Query para ir buscar um arquivo. Então, quando a gente foi definir o arquivo de amostra, ele cria esse parâmetro que busca o arquivo de amostra. O arquivo de amostra, ele está te falando que está dentro da pasta 1, tá bom? Então, ele foi, buscou o arquivo de amostra que a gente determinou, que era o pasta 1 mesmo, traz aqui para você. Aqui a gente não mexe, tá, pessoal? Quando você importar, você não mexe. Aí ele te traz esse transformar o arquivo de exemplo. O que é esse transformar o arquivo de exemplo? Esse aqui é o arquivo que tem justamente as informações da taxa Selic, que nada mais é do que esse arquivo 1 aqui que a gente usou como amostra. Então a gente pode pegar esse arquivo agora, ó, e modificar ele. Então, por exemplo, vou fazer uma modificação simples, tá? Que é do tipo, o indicador eu quero que seja texto. Ó, alterei o tipo. O percentual a mês eu quero que ele entenda como número decimal. E o data, eu quero que ele entenda como data. Perfeito. Agora, eu fiz essa transformação, eu vou querer que ele aplique essa transformação nos demais arquivos. Então, no arquivo de exemplo, ele vai fazer isso. Aí, olha que interessante, ele vai levar isso para os demais. Só que, por exemplo, ó, imagina que eu tenho aqui o indicador, eu vou criar uma coluna calculada. Que ela vai fazer o seguinte, ó. Ela é o percentual ao mês dividido por 100, tá? Eu vou criar uma coluna que divide o percentual ao mês. Então, eu vou fazer essa fórmula aqui, ó. De novo, se você não sabe exatamente como faz isso, dá uma olhada aqui no vídeo Aprendendo Power Query do Zero que eu ensino, tá bom? Então, pessoal, adicionamos aqui, ó, o percentual ao mês dividido por 100, né? Essa coluna personalizada. Quando eu adiciono ela aqui, dá uma olhadinha no outro arquivo, ó. No arquivo geral que consolida as bases, ó, ele cria a coluna. Se eu vier aqui agora e deletar, eu vou deletar o que eu fiz, tá? Ó, eu vou deletar a criação dessa coluna. Quando eu vou na base final, como ele usou o arquivo de exemplo é o quê? É aquele arquivo que está no nosso pasta 1. Então, ó, eu modifico, ele aplica para a regra dos demais campos. Então, aqui, ó, é uma junção das 3 pastas. Percebam, pessoal, que se a gente olha aqui embaixo do cabeçalho das colunas, os campos já estão alterados os tipos, né? Então, assim, se eu olho aqui embaixo do cabeçalho das colunas, eu vejo que, assim, ele alterou os tipos, porém, ele tá me dando um alerta como se tivesse algum erro. Deixa eu ver se eu tô com todas as pastas aqui, ó. Eu sei que eu tenho uma pasta que é indicador Selic, uma que é IPCA e uma que é DI. Se eu clicar aqui no filtro, ele me mostra só o Selic. Ele não tá trazendo as demais. Isso é um problema, por isso que ele tá dando esse erro, ó. No nome da origem, porque como ele fez a consolidação, ele já cria essa coluna de nome da origem para você saber de onde que estão vindo esses dados. Ele fala aqui, ó. Só trouxe o pasta 1 e a lista pode estar incompleta. Então tem um erro, ele não conseguiu importar nem o arquivo pasta 2 e nem o pasta 3. Por quê? Se a gente abrir aqui, ó, eu vou abrir o arquivo 2. O nome da planilha aqui, ó, dentro do arquivo, tá taxa IPCA. Quando eu abro o arquivo 1, a pasta 1, na verdade, o nome tá Selic, gente. Olha aqui, ó. O que acontece? Quando você faz essa importação, o arquivo template, ele é mandatório, o arquivo de amostra. Então, se eu definir que o Selic é o amostra, todas as bases têm que ter essa estrutura e esse nome, para ele conseguir importar. Quer ver, ó? Eu vou fechar esse do Selic, vou clicar no meu pasta 2... E vou mudar o nome do pasta 2, ó, de IPCA para taxa Selic, o nome da planilha, tá? Para ficar com o mesmo nome que a outra. Agora eu vou fechar ela. Vou abrir meu pasta 3. Vou dar uma olhadinha no meu pasta 3, tá taxa DI.
Vou colocar a taxa Selic também, com o mesmo nome. E vou fechar. Beleza, ele vai salvar, salvou. Agora eu vou lá no meu Power Query, vou atualizar a visualização para ver se corrige. Como é que a gente atualiza? Ó, página inicial, esse botão aqui, ó, de refresh. Vou atualizar. Vamos ver se agora ele traz o nosso arquivo, ó. Então ele aqui tá o template. E agora aqui, ó, voltei para minha base ampla. Percebam que tá tudo verdinho agora. Tá tudo verdinho, vamos ver se funcionou? O DI, o IPCA, o Selic, ó, conseguiu trazer, tá vendo? Então, qual é a premissa? E eu ainda consigo até filtrar, ó, só o que veio da pasta 2, só o IPCA. Só o que veio da pasta 3, só o DI. Só o que veio da pasta 1, do arquivo 1, só o Selic, tá bom? Então, qual é a premissa? Eu não defini um arquivo de amostra? A estrutura desse arquivo tem que ser seguida por todos os outros que o Power BI vai importar. Se tiver qualquer outro arquivo na pasta que não tem a mesma estrutura, ele não importa, tá? Então, ó, por exemplo, eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, ó. Só para vocês verem como funciona. Eu vou criar um pasta 4. Copiei. E agora eu vou colar. Não, peraí, copiei. E agora eu vou colar. Criei o pasta 3 copy. Vou renomear ele. Opa, em vez de renomear, eu abri. Só um minutinho que eu abri o Excel aqui, ó. Ele tá abrindo, então eu vou fechar. Clicar com o botão direito. Vamos renomear este cara. Ele vai chamar pasta 4. Beleza, agora eu tenho um pasta 4. Vou lá no meu Power Query, ó. Em qualquer momento, coloquei o pasta 4. Clico em atualizar visualização. Olha ele aqui, ó. Já tem o pasta 4 importado também. Viu? Fez isso, ó. Fecha e aplica. Perceba o seguinte, ó. O arquivo de exemplo, ele não vai importar lá para o nosso Power BI. Ele vai importar somente esse. Por quê? Porque o arquivo de exemplo, ó, se eu clico com o botão direito, ele não tá com a flag de habilitar carga, tá vendo? Olha esse aqui, ó. Habilitar carga. Quando você habilita a carga de uma base, ele carrega para visualização no Power BI. Se não tiver habilitado, ele não carrega. Então, esse aqui está habilitado e esse aqui está desabilitado. Quando você desabilita, reparem que a letra ela vira itálico, ó, para te dizer que são arquivos que ele não vai carregar. Então, eu vou fechar e aplicar. Agora que eu deixei habilitado. Vou lá no meu Power BI. Ele vai ler. Vai criar a conexão e vai carregar todos os arquivos, ó. Tá carregando os dados para o modelo. Vamos ver como ficou? Ó, importou com sucesso. Arquivos aparecem aqui do lado. E agora, se eu quiser, por exemplo, vamos ver como ficou. Ó, vou colocar aqui uma tabela. Vou colocar aqui, ó, o nome da origem, só para vocês verem. Ó lá, tô com a pasta 1. Com a pasta 4, com a pasta 1, com a pasta 2 e com a pasta 3. Só aumentar um pouquinho o texto para ficar... vocês conseguirem enxergar certinho. Vou botar 36 na fonte, tá vendo? Ó? As 4 origens foram carregadas para o modelo. Eu conseguiria ver aqui também na tabela, ó. Todas as 4 fontes, beleza? E eu atualizei a fonte de dados lá, coloquei mais alguma pasta dentro daquele meu mapeamento. Se eu atualizar aqui no Power BI, pode ser nesse botãozinho de atualizar também, ele atualiza todo o modelo aqui, beleza? Ó, foi lá, carregou, importou, está atualizado. Vamos fazer mais uma? Ó, vou copiar o pasta 4, vou colar ele aqui como uma cópia. Pasta 4 copy. Vamos ver se o Power BI carrega o pasta 4 copy agora que tem ele. Cliquei no botão de atualizar, avaliou, carregou, pasta 4 copy aqui também. Beleza? Bom, pessoal, então essa foi a forma de importar arquivos de forma maciça. Então você mapeia um caminho de rede, uma pasta de rede, coloca arquivos lá dentro. Qualquer arquivo que você colocar, o Power BI traz para dentro de si, respeitando as regras como vocês puderam ver aqui, né? Tem que se respeitar o arquivo de amostra, que ele é o que é o mandatório para ele conseguir entender quais arquivos ele tem que importar para dentro de si. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha com mais pessoas. Eu vejo muito pouco
conteúdo de Power Query na internet. Estamos aqui para disseminar esse ETL do Power BI para você e para a maior quantidade de pessoas possíveis. Acompanhe as outras playlists aqui no canal. Qualquer coisa, só deixar aqui no comentário sua dúvida que a gente responde assim que possível. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.